Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizeis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis, até a que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Verso 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, dizendo, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai em segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Quero focar aqui o versículo 20 com os irmãos, que diz assim: Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Deus, a tua palavra é santa e bendita. Aplica a tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o dia de Santa Ceia é um dia onde nós temos que fazer uma introspecção de nós mesmos. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade pessoal. Eu preocupado com a minha vida e cada irmão preocupado com a sua vida espiritual. Por que isso, irmãos? Porque nós estamos diante de uma realidade. Não é algo simplesmente místico, não. A Santa Ceia é algo real. Quando nós ingerimos o pão simbolizando o corpo do Senhor e o cálice simbolizando o sangue do Senhor, é algo real. Eu sei que é espiritual, é simbólico, mas é real a presença do Senhor. A presença do Senhor é real. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E diante desse texto aqui, que nós lemos, no capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo 7, nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando para os discípulos: olha, é a última Páscoa que Jesus participou com os discípulos na terra, vocês vão preparar que eu desejo muito comer com vocês essa Páscoa. E automaticamente, na Páscoa, quando ele estava celebrando, no verso 17, você está com a sua Bíblia aberta e você vê: E tomando o cálice, havendo dado graça, diz: Tomai e repartiu entre vós. Aqui é o cálice da Páscoa dos judeus. O cálice que era dado para distribuir entre os participantes. Mas no verso 20, Lucas, ele fala do outro cálice que Jesus pegou. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, depois que comeu pão, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então nós estamos diante agora de uma aliança de Deus com nós, igreja, com nós os salvos. Nós estamos diante das alianças. Existem, irmãos, várias alianças de Deus no passado.
E eu quero simplesmente abordar bem sucintamente sobre a aliança. O que é uma aliança? A aliança é um pronunciamento de Deus, né? Pronunciamento de Deus, que assume um compromisso da parte dele com o homem, ou exige um compromisso do homem para com ele. Então veja bem, a aliança é um pronunciamento soberano de Deus, aonde ele, veja bem, toma a posição de ser fiel com o homem, e ele é fiel, ele não quebra a aliança, ele não muda a aliança, mas quando ele faz a aliança com o homem, ele exige também do homem fidelidade para com a aliança. Então, irmãos, quando nós olhamos para as alianças do Velho Testamento, você encontra a primeira aliança no livro da Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 ao 30, e no capítulo 2, do verso 15 ao 17, que é a aliança que Deus fez com Adão. E nessa aliança que Deus fez com Adão, Deus assume a responsabilidade pelo casal que ele formou. Deus assumiu a responsabilidade e todos os filhos daquele casal, Deus tinha a responsabilidade dele, porque vocês crescem e multiplicam. Eu sou responsável por dar alimento para vocês. Deus assumiu a responsabilidade. Veja bem, nessa aliança também, Deus exige a responsabilidade de Adão e Eva para com ele. Olha, eu tomo conta de vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou fazer tudo por vocês, mas eu quero que vocês também assumam a responsabilidade daquele fruto. Vocês não tocar e não comer, não era só comer, vocês não toquem e não comam. Então, Deus, Ele tem a responsabilidade dele, cumpre, mas a nossa responsabilidade também, Ele exige de nós. Outra coisa que nós vemos nessa aliança de Deus com Adão, é que Deus exige a obediência do homem como um sinal de confiança do homem em Deus. A mesma coisa é conosco hoje. Jesus fez essa aliança conosco através da Santa Ceia. Mensalmente nós renovamos a nossa aliança com o Senhor, porque nós rompemos por pecados cometidos, mesmo por ignorância, mesmo não sabendo, mas Deus perdoa, renova. Só que tem uma coisa, irmãos, Deus exige de cada um de nós responsabilidade com a nossa salvação. Nós temos que tomar cuidado com a nossa salvação, preservar, porque a Bíblia é enfática em dizer, ser fiel até a morte, atire a coroa da vida, aquele que perseverar até o fim, aquele que permanecer, aquele que for fiel. Então, tudo isso nos leva a esse critério da nossa responsabilidade. Como Jesus falou, se vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então nós temos que ter esse compromisso com Deus. Deus já fez por nós e continua fazendo, mas nós temos também uma obrigação para com Deus. Essa é a primeira aliança com Adão, lá no Éden. A segunda aliança nós encontramos também no livro da Gênesis, depois que o casal foi expulso do Éden, e agora Deus faz aliança com Noé, no capítulo 9, do verso 8 ao verso 17. Nessa aliança que Deus faz com Noé, depois do dilúvio, Deus promete não destruir mais a terra com água. Porque Deus viu o sofrimento do ser humano que Ele tinha criado. Então Deus falou assim, não vou mais, olha, o arco-íris está aí, ó. Esse é o meu sinal da minha aliança com você. Então, quando você vai regar um jardim, você vai regar a horta lá, e você pega uma mangueirinha, você vê o arco-íris, para você saber que Deus fez uma aliança com você. Ele não vai quebrar a aliança. Agora, se nós quebrarmos a aliança, nós vamos ter que pagar pelos nossos atos consumidos. Porque na cruz do Calvário, os nossos pecados foram perdoados, perdão total, e Deus não lembra mais. Você é justificado, adotado como filho, você é recebido como filho de Deus, e agora você está na bênção. Só que após isso aí, o dolo do pecado fica sob a nossa responsabilidade. Jesus perdoa, mas as consequências, Davi, tá bom, se você está perdoado, mas a espada não sai da tua casa. Toma muito cuidado com isso. Não é que Deus é vingativo. Toda causa tem um efeito. Se você colocar muito sal no arroz, vai ficar salgado. Se você não colocar sal, vai ficar doce. Vai ficar sem sabor. A vida cristã é a mesma coisa.
o pecado não tem mais domínio sobre o homem. Agora, se o homem pecar, a Bíblia deixa bem claro lá em Lamentações 2:39, se me falha a memória. De que se queixa o homem vivente? Cada um se queixa dos seus próprios pecados. Então, nessa segunda aliança, Deus promete não destruir mais a terra. E colocou o arco-íris. E hoje o arco-íris é usado como símbolo de algumas coisas que não tem nada a ver. É o símbolo, é uma aliança simbólica de Deus com o homem. Deus promete destruir a terra com água. E o arco-íris agora é o pacto de Deus com Noé. E o pacto de Deus com nós, seres humanos. A terceira aliança, irmãos, nós encontramos também no livro da Gênesis, no capítulo 15 e no capítulo 17. No capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abrão. Olha Abrão, Deus chamou Abrão, veja bem, Deus fala com Abrão, promete uma grande porção da terra para você, para sua descendência. No capítulo 17, na aliança que Deus renova com Abrão agora, a mesma aliança, Deus muda o nome de Abrão para Abraão e promete para Abraão, além da terra, que ele seria o progenitor, seria o pai de multidões, de nações. Olha só, Deus acrescentou, no capítulo 15, na aliança com Abraão, Deus agora, no capítulo 17, com Abraão, Deus fala assim, você vai ser pai de multidões, de nações. Deus, ele fez essa aliança com Abraão, com Abrão e com Abraão. E a descendência de Abraão que atingiu a nós, igreja. Porque a igreja, os da fé, são chamados filhos de Abraão, como diz Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas. Então, pela fé, nós somos filhos de Abraão também. A quarta aliança, irmãos, nós encontramos no livro do Êxodo, que Deus faz com Moisés. Êxodo capítulo 23, do verso 20 ao 33, e no capítulo 24, do 1 ao 11. Nessa aliança, irmãos, Deus fez uma aliança com uma nação. Uma nação. Essa aliança fez com o povo de Israel. Era uma aliança de caráter nacional, com um povo exclusivo. E Deus falou assim, vocês vão me ser rei de sacerdote. Presta atenção no que eu estou dizendo. Olha, sua aliança nacional. Deus estabelece a sua santa lei para separar um povo para ele. Deus estabeleceu a lei, fez a aliança, deu a lei para separar um povo para ele, sabendo que, de antemão Deus sabia que aquele povo não ia obedecer à lei, nem tinha condição de obedecer à lei, como o Júlio pregou aqui ontem à noite. Assista aquela mensagem quando entrar no YouTube, que vai ser muito bom para a tua vida. Quem não veio, quem não assiste, quem não ouviu aqui ao vivo, assiste que você vai ver. Deus fez uma aliança, estabeleceu a santa lei para o povo, sabendo que o povo não ia cumprir, que não tinha condições, mas Deus fez sabendo. Deus fez uma aliança, olha, se vocês fizerem tudo está aqui, ó, vocês vão ser a maior nação do mundo e a nação mais abençoada do mundo. Não precisa buscar bênção não, as bênçãos vão seguir vocês. E aquele texto de Deuteronômio 28 lá, dá a impressão que a pessoa ia andando, e as bênçãos iam andando atrás dele, e ele que escolhia as bênçãos. Para você ver a fidelidade de Deus numa aliança. E nessa aliança com Moisés também, você vai ver também que Deus, além de ser uma aliança de caráter nacional, e Deus dá a lei para o seu povo, Deus exige do povo um compromisso com a aliança. Compromisso. Olha, vocês têm que cumprir o que você... E o povo falou assim, cumpriremos. Tudo que o Senhor falar, nós faremos. Irmãos, é difícil nós fazermos tudo que Deus determina, que Deus manda. Bom, a quinta aliança, irmãos, nós encontramos em 2 Samuel capítulo 7, que é uma aliança que Deus faz com Davi. Essa aliança agora é uma aliança que já aponta para a vinda do Messias. É a aliança exatamente que Deus faz com Davi, porque Deus promete para Davi um reino para sempre. Olha, dos seus descendentes vai ter um reino para sempre. O reinado dos filhos de Davi não durou até o fim da era patriarcal e da era do reinado de Israel, não durou. Mas quando na vida de Jesus Cristo, na vida do Senhor Jesus Cristo, que veio da descendência de Davi, esse reino agora é um reino eterno. Esse reino agora é um reino eterno. Deus promete um reino poderoso e único para Davi.
Então nós estamos agora, na vinda do Senhor Jesus Cristo, na sexta aliança, que nós vemos aqui em Lucas 22:20, como Jesus disse aqui, olha, semelhantemente tomou o cálice dizendo, depois da Santa Ceia dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. A nova aliança, a aliança agora, onde Deus manda o seu Filho morrer por nós na cruz do Calvário, e nessa aliança agora Deus assume a responsabilidade de salvar todo ser humano, mas aqueles que aceitarem a obra do Salvador, a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse universalismo cristão, que todo mundo está salvo, não existe na Bíblia Sagrada. É para quem aceita o Senhor Jesus Cristo. Então a nova aliança agora é a salvação de todos que creem no Senhor Jesus Cristo, que confessam o Senhor Jesus Cristo, que abraça a salvação com gozo, com alegria. Então essa nova aliança agora, a nova aliança se baseia na possibilidade de uma relação pessoal do homem com Deus. Porque lá nas outras alianças existia um compromisso. Agora na nova aliança, Deus dá a possibilidade de uma relação pessoal do homem com Deus. Quando Jesus completou a obra na cruz, que ele falou, Pai, está consumada a obra que eu viesse a fazer, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e a Bíblia diz que nós temos agora um novo e vivo caminho pelo sangue de Cristo, para entrarmos no trono do céu, através de nossas orações, através do Espírito Santo, e falarmos com Deus como se falava lá no Santo do Santo, do tabernáculo, uma vez por ano, lá o sacerdote que entrava no Santo dos Santos. E hoje nós, através dessa nova aliança, o livre acesso, o acesso está aberto para você hoje, agora. Se você orar pedindo a Deus, os céus estão abertos para você. Você tem um relacionamento pessoal com Deus. Irmãos, Santa Ceia é para isso, irmãos, para reavivar a chama, para acender a chama que muitas vezes está apagado pelas decepções, desilusões, angústia da vida. Mas a Santa Ceia é para despertar dentro de nós aquela chama que o Espírito Santo ativa, para nós lembrarmos, o Senhor me comprou, pagou o preço do meu resgate, e eu tenho agora o céu como as portas abertas para a minha vida eterna. Oh, irmãos, que privilégio, irmãos, nós como cristãos nós temos. Que privilégio que nós temos, irmãos, de participarmos dessa nova aliança. Só nós podemos ter esse privilégio, os cristãos têm esse privilégio. A nova aliança também, irmãos, é uma aliança superior às demais pela obra do novo concerto, do novo pacto. No passado, Deus pegava ele, soberano, não quebrava aliança. Mas o homem quebrava aliança ou não conseguia fazer o determinado. Mas agora na nova aliança, irmãos, ela superou por causa, sabe do que, irmãos? Da obra que foi feita. O sangue de Cristo foi uma obra tão completa em razão da salvação do ser humano, que Deus agora, quando nós aceitamos o Senhor como Salvador, e o sangue de Cristo passa na nossa mente, e começa agora o Espírito Santo a agir em nossas vidas, nós começamos agora a ver a novidade de vida e a semente da vida eterna que Deus implanta dentro de cada ser humano. Então essa aliança agora é uma aliança superior, porque além da relação que o homem tem com Deus, ele passa a ter agora a nova vida de Deus dentro dele. Irmãos, Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, ele trata desse assunto, sobre as obras da carne e as obras do Espírito. O homem, e lá em Coríntios, Paulo fala que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. O homem natural não consegue discernir isso. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. E você, como ser humano, como cristão, nascido de Jesus Cristo, nascido não da obra da carne, mas pelo Espírito, você tem discernimento do certo e do errado, e você sabe o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Não precisa ninguém falar para você, não. O Espírito Santo dentro de você fala para você.
Ô irmãos, o Espírito Santo fala para você. Isso é certo, isso é errado. Então essa nova aliança, as antigas alianças eram escritas em pedra. Naquela época Deus escreveu em pedra. Como foi que Deus escreveu com Abraão? Com Abraão nós não sabemos se foi com pergaminho, se foi em tabuinha. Só sabemos uma coisa, Deus escreveu as alianças. Ele determinou. Essa nova aliança agora é escrita no coração de carne. É a aliança que Deus falou sobre essa aliança que ia acontecer para Jeremias, para Ezequiel, para o profeta do Velho Testamento. As velhas alianças, principalmente a aliança da lei, foi escrita em pedra. Mas essa nova aliança agora, de Jesus Cristo conosco, a igreja, é escrita no nosso coração de carne. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, modela esse coração para servir a Deus. Esse coração que nós temos do velho homem, o coração, lembra daquele livro antigo que tinha de missões que vinha da África, lá de Joanesburgo, de Pretória, que tinha um coração com toda espécie de bicho dentro do coração, leão, tudo quanto era coisa, cobra, jacaré, lagarto, tudo, rato, tinha tudo no coração, né? E o Espírito Santo tirando do coração das pessoas aqueles bichos, né? Aquilo é uma realidade, aquilo é uma realidade mesmo. O coração da pessoa sem Jesus tem tudo quanto é tipo de bicho, né? Tem o carneirinho que, quando é interessante, ele é mansinho, mas ao mesmo tempo que o carneiro está ali, já vê o leão e ó, pega você. E esse é complicado. Então a nova aliança, irmãos, ela é a aliança que mudou o coração do ser humano. Deus falou assim, olha, eu vou mudar o coração do ser humano. Vou colocar um coração de carne, 3 corações de pedra, eles vão me servir. Então essa nova aliança, irmãos, essa nova aliança é escrita no coração dos cristãos, para quê? Para possuirmos um relacionamento constante com Deus. Lá na pedra, muitas vezes, estava escrito como na lei, Deus falou, coloca na mente do filho, coloca no braço, na mão, coloca na ombreira da porta. Mas agora, você que é cristão, através do Espírito Santo, quando você ouve a palavra, Deus coloca, irmãos, dentro do seu coração, essa aliança, para você ter um relacionamento constante com Deus. Não é esse relacionamento esporádico, é constante. No teu coração, essa aliança está dia e noite. Você dorme e a aliança está no teu coração. Você acorda e a aliança está no teu coração. Você trabalha e a aliança está no teu coração. É uma aliança constante, é uma aliança que não sai de dentro de você. Por que isso? Porque Deus se faz morada no teu coração, através do Espírito Santo. E Deus faz questão de a cada momento das nossas vidas, Ele lembrar, eu estou aqui com você, você não está órfão, você não está sozinho, eu estou com você, te ajudando, te consolando, te fortalecendo. Deus está a cada momento dentro de nós, agindo em nós, nos dando força, coragem, para prosseguirmos na caminhada. Ô irmão, se não for isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se a aliança de Deus não estiver no nosso coração, no dia a dia, a cada momento, irmãos, nós vamos sofrer os revés da vida. Porque os dias são maus. Outra coisa, irmãos, essa nova aliança, que foi escrita no coração dos cristãos, para termos íntimo relacionamento com Deus. Por que Deus escreveu no coração? Agora no coração é interior. Lá dentro de você, o Deus habitando no teu coração, na tua alma, o Espírito de Deus habitando agora. Esse relacionamento íntimo, Paulo fala aos Romanos que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então essa testificação te leva ao auge de você louvá-lo, adorá-lo, em qualquer lugar que você estiver. Você vai acordar louvando ao Senhor, você vai trabalhar louvando ao Senhor, você vai viajar louvando ao Senhor. Aonde você estiver, dentro de você existe uma força propulsora, jogando para fora a adoração devida ao teu Redentor, ao teu Salvador, àquele que te remiu, àquele que te resgatou. Então você tem motivo com os lábios, como diz Hebreus 13:15.
que é o sacrifício dos nossos lábios, os louvores a Deus. Sacrifício dos nossos lábios. É só você abrir os lábios. E a Bíblia fala que nós não sabemos nem orar como convém. Não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Muitas vezes eu abro o joelho e tem palavra, mas eu começo a chorar na presença do Senhor e Deus nos começa a colocar a palavra no nosso coração e a coisa muda completamente. Então, irmãos, Deus quer um relacionamento íntimo com cada um de nós, um relacionamento contínuo e íntimo com cada um de nós. Nessa nova aliança é para isso. Olha, Deus falou assim, olha, não vou deixar vocês sozinhos, não vou estar com vocês. Jesus falou assim, ó, eu vou, mas voltarei, estarei com vós. E está o Espírito Santo derramado em favor das nossas vidas. Outra coisa, irmãos, essa nova aliança, através do sangue de Cristo, podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia. Escritor aos Hebreus fala assim, irmãos, tende por intrepidez, outra tradução, ousadia, a entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. Irmãos, você sabe que muitas vezes falta essa ousadia, falta essa intrepidez, falta essa coragem de nós entrarmos lá no céu. Falta, irmãos. Muitas vezes falta. Por quê? Porque a aliança não está no nosso coração com determinação, não. Muitas vezes está lá dentro assim, mas está, sabe? Como o caipira usa, está murchinha, murchinha, murchinha. Irmãos, Deus te deu ousadia para você entrar no Santo dos Santos. Jesus falou assim, ó, em meu nome. Você vai entrar lá e falar assim, Jesus, em teu nome eu vou expulsar demônio. Em teu nome eu vou curar enfermo. Em teu nome eu vou falar nova língua. Em teu nome, Senhor. É no nome do Senhor, irmãos. Você tem ousadia no nome do Senhor. Não é no nome do pastor, do bíblico, da igreja. É no nome de Jesus Cristo. Oh, irmãos, essa nova aliança também, irmãos, é a aliança que é diferente das outras. Por quê? Essa nova aliança, ela santifica o ser humano e aperfeiçoa o ser humano. As outras alianças não aperfeiçoava nem santificava. Essa agora, ela aperfeiçoa e santifica. Santifica e aperfeiçoa o ser humano. Oh, irmãos, que privilégio que nós temos de vivermos uma era dessa, uma época dessa, uma dispensação dessa da nova aliança. Olha o que o Senhor diz aqui, ó. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Jesus já fez tudo por nós. Agora essa nova aliança nos santifica e nos aperfeiçoa diante de Deus. Pastor, não existe ninguém perfeito. No mundo não, mas na igreja somos todos perfeitos, aperfeiçoados pelo sangue de Cristo. E como foi pregado aqui ontem à noite, nós somos carta lida por todos. Por todos. Não tem jeito de você fugir. Não tem jeito. Eu estava num determinado local com uma pessoa e começaram a conversar e eu saí de perto. Aí a pessoa disse assim para a pessoa da conversa, por que ele não participa da conversa? É porque ele é crente. Ah, você é crente? Sou. Eu também sou. Falei, ixi, tá meio ruim. Complicado, irmãos, complicado. Tem hora que você tem que sair de perto. Sai de perto, não precisa falar nada. Sai de perto, porque se você tocar. Simancol, irmãos, as pessoas têm. Mesmo sendo ímpio, ele tem simancol. Ixi, se manca assim, fala aí. É, irmãos, tem certas coisas. Você só sai de perto, pronto, é suficiente. Então Deus nos santifica, nos aperfeiçoa. Outra coisa, irmãos, o porquê dessa nova aliança. Essa nova aliança nos apresenta limpos e purificados diante de Deus. Nas outras alianças exigia, tinha um compromisso, tinha uma fidelidade. Agora a nova aliança, irmãos, a nova aliança, ela limpa você, purifica você para te apresentar diante de Deus. Não pelos teus méritos, pela tua conduta, mas pelo precioso sangue de Cristo, pela vida de Cristo, dada lá na cruz do Calvário por nós, irmãos. Ô, irmãos, agora Ele limpa
e nos purifica diante de Deus. Deus olha para nós, pecadores agora, mas sem pecado, lavado e remido do sangue do Cordeiro. Deus olha para nós agora e fala, esse é meu filho amado que foi comprado lá na cruz. Valeu o preço do sangue, porque uma alma vale mais que o mundo todo, irmãos. Você tem valor, você é especial para Deus. Não negligencie a tua salvação, não. Como diz Jesus para o moço lá, louco, nesta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? O que você tem preparado é a tua salvação em Cristo Jesus, o Senhor. Todas as demais coisas ficarão neste mundo, irmãos. Para o salvo tudo vai ficar aqui, porque a nossa herança está na eternidade com o Senhor, irmãos. Por mais que você queira levar daqui, como algumas religiões aí faz, coloca no caixão lá dinheiro, passagem, coloca litro de uísque, cigarro, não sei mais o que. Tudo vai ficar no cemitério se o coveiro não pegar, né? Se o coveiro não pegar ainda. É verdade. Tudo vai ficar lá e vai ser deteriorado. Mas a tua salvação está nas mãos do Senhor. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e das minhas mãos ninguém arrebata. Está seguro na mão de Cristo, seguro na mão de Deus. Preze pela tua salvação. Não troca a tua salvação por nada não, irmãos. A tua salvação Jesus pagou caro por você. Outra coisa, irmãos, porque a nova aliança, irmãos? A nova aliança nos santifica continuamente e nos impele, nos impulsiona a buscarmos a santificação. A nova aliança nos santifica e nos impulsiona a buscarmos a santificação, irmãos. Quem é salvo, dá testemunho de salvo e procura viver uma vida de salvo, irmãos. A verdade é essa. Não existe lugar, não. Em qualquer lugar, ele é salvo, dá testemunho de salvo. Irmãos, em qualquer lugar, nós somos salvos, damos testemunho de salvo, não importa onde seja, você é salvo, testifica de salvo. E isso é uma briga terrível entre os tradicionais e os pentecostais, né? E porque uns falam sobre dons, aquela coisa toda, mas quando nós olhamos exatamente para os fundamentos da fé, o salvo testifica de salvo. E Calvino deixou bem claro isso também nas Institutas. O salvo testifica que ele é salvo. Com o seu procedimento, com a sua vida e assim por diante. Outra coisa, irmãos, a nova aliança apaga todos os nossos pecados de uma só vez e para sempre. Riscou. Só que agora, a responsabilidade nossa de ide e não peques mais. Os teus pecados estão perdoados. Jesus cansou de falar isso. Os teus pecados estão perdoados, mas ide e não peques mais. Pastor, é impossível. É impossível, mas não é difícil. Nós temos que, não é porque é impossível, não vamos buscar a perfeição, não. Nós temos que mudar a cada dia da nossa vida, tomarmos uma posição. Essa aliança apagou todos os meus pecados de uma vez, perdoou tudo. Então agora eu tenho que perseverar na vida do salvo, dar testemunho de salvo, viver como salvo e ser santificado pelo Senhor e demonstrar a todos que Deus me santificou para a glória dele. Deus me santificou para a glória dele, para ele ser glorificado e exaltado através da minha vida. Deus te santificou para você glorificar o Senhor, para Deus ser glorificado através da tua vida. Deus santifica a igreja, para a igreja ser santa, sem mácula, para fazer diferença nesse mundo, para que o mundo veja na igreja a diferença que existe entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A diferença é grande. A diferença é grande, irmãos. A diferença é muito grande entre quem serve a Deus e a quem não serve a Deus. Vamos louvar o Senhor.